Olá pessoal, bom dia! Vamos começar hoje a nossa aula do terceiro bimestre de matemática, certo? Estamos aí com o conteúdo um pouquinho atrasado, né? Mas vamos correr atrás para colocar isso aí em dia. Devido a essa pandemia aí, atrasamos um pouco o nosso conteúdo, né? Mas juntos vamos conseguir chegar lá, certo? Não temos previsão ainda de quando a gente vai voltar. Espero que todos aí em casa estejam se cuidando, que em breve estaremos juntos novamente, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre potenciação de números racionais e suas propriedades. Então nós vamos trabalhar com alguns tópicos, né? Expoente negativo, potência de base 10 e propriedade da potenciação de números racionais, certo? O que vem ser a potenciação, gente? A potenciação ela é uma multiplicação de fatores iguais, certo? Como a gente vai trabalhar com número racional, não é muito diferente quando a gente trabalhou com número inteiro, tá? Então, algumas introduções do que eu quero falar para vocês. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é quando a gente tiver os expoentes, tá? Então nós temos duas maneiras. Expoente, ele pode vir de três maneiras, certo? Ele pode vir um expoente par, ímpar ou um expoente negativo, certo? O expoente par, o que vai acontecer quando o expoente for par? Ou seja, a nossa potência será sempre positiva. É um pequeno resumo aí do que a gente já estudou, tá? A gente tem uma potenciação, né? Que a gente tem esse número que está entre parênteses, elevado a um expoente. Então, toda vez que esse expoente for par, a nossa potência sempre será positiva, ou seja, a nossa resposta. Quando o nosso expoente for ímpar, a gente vai utilizar o sinal da base. Então, toda vez que o expoente for ímpar, a gente permanece com o sinal da base, tá? E quando o expoente ele for negativo, a gente inverte a base para depois calcular. Que a gente vai ver isso através de exemplo, tá? Então, nós temos aqui, olha, menos 2/3 entre parênteses, elevado ao quadrado. O expoente, ele é par, então resposta positiva. Então, vem aqui, eu coloco o quê? Mais, tá? Caramba, professor, agora como é que eu vou calcular isso aqui? É moleza, gente. O numerador você vai levar ao quadrado. Se aqui é expoente 2, está significando o quê? Que você vai multiplicar esse número 2 vezes. Então, primeiro numerador. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Calculou. Pronto. Aqui, mesma coisa, ó. Vamos lá, expoente ímpar. Opa, ímpar é o sinal da base. Beleza, qual é o sinal da base? Negativo, então fica menos. 3 ao cubo vai ser o número 3 multiplicado 3 vezes. 3 ao cubo vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 7 ao cubo vai ser 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, já é um pouquinho mais complicado, a gente arma a conta. 7 vezes 9, 63 vai 6. 7 vezes 4, 28, não é isso? Com 6 que subiu, 24. 243. Pronto, calculei. Aí agora uma particularidade, gente. O expoente ele é zero. Toda vez que o expoente for zero, a resposta, ou seja, a minha potência sempre vai ser igual a 1. Expoente zero, resposta sempre igual a 1. Ok? Continuando aí, pessoal. Mais dois exemplos aqui. Nós temos aqui mais 1,2 elevado a menos 2, certo? O expoente está negativo.
negativo. Então, a gente vai inverter a base. Como é que a gente inverte a base? Como aqui eu tenho um número decimal, eu vou transformar isso aqui em uma fração decimal, certo? Que a gente já aprendeu. Então, vai ficar 12 sobre 10. Por que 12 sobre 10? Porque aqui, olha, eu tenho uma casa decimal. Então, repito o número sem a vírgula. Logo em seguida, o que eu faço? Eu coloco o denominador aqui, certo? Coloco o número 1, certo? Vejo a quantidade de casa decimal e acrescento 0. Elevado a menos 2, porque o expoente está negativo. Então, quando você tem expoente negativo, você não consegue calcular isso aqui. Então, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer com que essa potenciação ela fique positiva. Ou seja, esse expoente negativo aí tem que ficar positivo. Para ele poder ficar positivo, o que a gente faz? A gente inverte a base. Eu vou ter que inverter essa fração aqui. Então, essa fração aqui agora vai ficar 10 sobre 12, positivo, ao quadrado. Sumiu o sinal negativo. Por quê? Porque eu inverti a base. Se a base tivesse positiva e eu invertesse a base, o que ia acontecer? Se a base fosse positiva, o expoente positivo, eu invertendo a base, o expoente ia ficar negativo. Só que aqui estava negativo, quero que ele fique positivo. Então, eu inverti a base e sumiu o sinal negativo do expoente. Agora eu posso calcular. Vamos lá, utilizando a regrinha, gente. Expoente positivo, par. Né? E temos o número entre parênteses aqui. Ou seja, eu estou levando esse número ao expoente 2. Já que eu tenho o expoente 2 aqui, e 2 é par, e esse número está entre parênteses, o que vai acontecer? A resposta vai ser positiva, porque o expoente ele é par. Aí vai lá, ó. 10 ao quadrado, 100. 12 ao quadrado, 144. Pronto, essa é a minha resposta. Pronto, respondido. Ok? Agora, menos 0,1 elevado a 5. Então, o que acontece? Eu vou multiplicar 0,1 5 vezes. Então, o que eu faço? Ó, tenho uma casa decimal aqui, não é? Esse número aqui eu vou multiplicar ele 5 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Certo? Como eu tenho uma casa decimal e o expoente aqui ele é 5, então eu vou andar 5 casas decimais para a esquerda. Então vai lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha resposta. Sendo que o expoente ele é ímpar, ou utiliza o sinal da base, que é menos. Certo? Outro exemplo aqui, olha. Mais 0,2 ao cubo. Eu tenho que multiplicar 0,2 3 vezes. Aí aqui eu tenho uma casa decimal. Então, uma casa decimal vezes 3 dá 3. Então, eu tenho que andar 3 casas decimais para a esquerda. Então, eu só calculo 2, olha. 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E ando 3 casas decimais para a esquerda, olha. 1, 2, 3. 0,008. Expoente ímpar, base positivo. Então, permanece positivo. Ah, eu tenho isso aqui, olha. Ó, 1,2 ao quadrado. Mesma coisa, ó. Só que aí vai ser todo o número sem a vírgula. 12 ao quadrado dá 144. Certo? Então, eu coloco aqui 144 positivo, porque o expoente ele é par. Aí eu tenho um número aqui, ó, na casa decimal, 2. Então, olha, 1 vezes 2, 2. Então, eu dou 2 casas decimais para a esquerda. 1, 2. Né? Agora, outro exemplo aqui. Eu tenho isso aqui, olha, ó. 0,02 a quarta. Então, 2 a quarta vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, ó, 16. Aí eu tenho 2 algarismos na parte decimal. Certo? Então, eu multiplico 2 vezes 4, que vai dar 8.
Então eu ando 8 casas decimais para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a minha resposta. 0,02 ao quarta é isso aqui. Ok? Mas se vocês tiverem dúvida, sabe o que vocês podem fazer? Transformar em fração. Ó, 0,02 em forma de fração. Vai ficar 2 sobre 100 elevado à quarta. 2 à quarta dá 16. 100 à quarta vai dar 10.000. 10.000 vezes 100. Não. Aí vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa que isso aqui. Transformando isso em número decimal, vai ficar desta maneira aqui. Tá bom? Então, nós terminamos essa parte, nessa parte introdutória sobre potenciação. Agora, nós vamos nos detalhes, sacou? Então, vamos lá, gente. Então, nós vamos trabalhar primeiro com a potência de base 10. O que vai ser isso, potência de base 10? É quando a base do nosso número ele for 10. Tá bom? Então, aí nós vamos trabalhar com duas situações. Primeira situação, quando o expoente ele for positivo. E a segunda situação, quando esse expoente ele for negativo. Quando o expoente ele for positivo, o que vai acontecer? Eu coloco o número 1, certo? Em todos eles. Vejo o valor do meu expoente e vai ser a quantidade de zeros que eu vou acrescentar à direita do número 1. Aqui, qual é o expoente? 1, então acrescento um zero. O expoente 2, acrescento 2 zeros. Expoente 3, acrescento 3 zeros. Expoente 4, acrescento 4 zeros. Expoente 5, acrescento 5 zeros. Quando o expoente ele for negativo, é a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente coloca o número 1, certo? E acrescenta a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Só que esse zero não vai ficar à direita do número 1. Como o expoente ele é negativo, esse zero ele vai ficar à esquerda do número 1. Então eu coloco, olha, expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Expoente 4, 4 zeros. Expoente 5, 5 zeros. Expoente 6, 6 zeros. Aí, o que vai acontecer? Aqui vai entrar a vírgula. Como o zero ele está à esquerda, entra a vírgula. Então a vírgula vai ficar lá no final, né? Entre os dois últimos zeros. Ó, vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui, aqui e aqui. Pronto, resolveu. Certo? Expoente positivo, a gente acrescenta zero à direita, certo? E não preciso colocar vírgula. Expoente negativo, a gente acrescenta zero à esquerda e colocamos a vírgula à direita do último zero. Pronto, respondido, tá bom? Então, continuando aí, pessoal. Agora nós temos as propriedades das potenciações. O que vai ser as propriedades da potenciação? É quando simplesmente a gente tem uma multiplicação, uma divisão, certo? Uma operação, vamos falar assim, envolvendo potenciações. Só que ela tem o quê? A mesma base. Já que ela tem a mesma base, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente o quê? Reduzir isso, para poder facilitar a nossa vida. Igual aqui, eu tenho mais 2 terços, a quarta, vezes mais 2 terços ao cubo. Ambos têm a mesma base. Já que tem a mesma base, o que eu faço? Eu repito a base, certo? Então eu repito a base aqui, olha. 2 terços. Como eu estou falando de uma multiplicação de potência de mesma base, quando eu tenho uma multiplicação, sabe o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então, vou ter que somar 4 mais 3, que vai dar 7.
Então, produto de potência de mesma base, a gente faz o quê? A gente repete a base e somos expoentes. Pronto. Eu simplifiquei tudo isso aqui, ó, desta forma aqui. Tá bom? Aí vai ter uma situação em que você vai ter uma divisão de potência de mesma base. É a mesma coisa. Você repete a base e diminui os expoentes. Aqui eu não vou poder somar, aqui eu vou diminuir, porque é uma divisão. Ou seja, multiplicação, somamos. Divisão, diminuímos. 3 menos 2, 1. Agora, quando você tem uma potência de potência, como é que você identifica uma potência de potência? Os sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves. Se você tiver parênteses, colchetes e chaves, significa que você tem uma potência de potência. Né? Ou seja, e outra maneira para você identificar uma potência de potência, sabe qual vai ser? Você vai ter uma fração apenas, um número apenas entre parênteses, ou apenas uma base. Então o que você faz? Repete essas bases, repete esta base, desculpa, porque só tem uma base, e multiplica os que estão fora com o que está dentro. Ó, 2 vezes 3, 6. Aqui nós resolvemos as propriedades, tá bom? Então vamos ver um exemplo agora do passo a passo do livro de vocês. Então vamos lá, pessoal. Então, essa questão vocês vão encontrar na página 56 do livro de vocês, lá no passo a passo, tá? A primeira questão está assim. Então, o que vai acontecer? Aqui nós vamos utilizar produto de potência, potência de potência. Então, você repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Dividido. Então, vamos lá. Aí aqui você calcula, olha. 2 ao quadrado, 4. Certo? Aqui vai ficar menos. Raiz quadrada de 9, 3. 3 ao quadrado dá 9. Ficou assim. Então, agora você calcula aqui. Menos 2 à quarta vai dar o quê? Mais positivo, não é? 2 à quarta, você vai multiplicar o número 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 3 à quarta vai multiplicar o número 3 4 vezes, tá? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Dividido, né, por menos 4 nonos. Como é que é uma divisão de fração? O que você faz? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Aí aqui você pode utilizar o que chamamos de propriedade do cancelamento. É aquela simplificação cruzada, certo? Então vamos lá. Simplificação cruzada. O 16 com o 4. Eu vi que 16 dá para dividir para 4. 16 dividido para 4 vai dar 4. Então aqui virou 1 e aqui virou 4. Agora, outra simplificação cruzada. Olha, 81 com o 9. Verifiquei que 81 dá para dividir por 9. Então, 81 dividido para 9 vai dar 9. Então, aqui ficou 1 e aqui ficou 9. Porque 9 dividido para 9 dá 1 e 81 dividido para 9 vai dar 9. Agora, vou utilizar a regrinha de sinais, que a gente já estudou. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 9 vezes 1, 9. Então, resposta final, menos 4 nonos. Ok? Agora, vamos lá. Rapidamente, letra B. Nossa aula já está acabando. Na letra B, nós temos isto aqui, olha. Mais um meio ao quadrado vezes 5 terços dividido por 5 quartos ao quadrado. Então aqui não tem como a gente utilizar a propriedade da potenciação. Por quê?
porque as bases elas são diferentes. Então, o que eu faço? Vou calcular as potências primeiro. Mais 1 ao quadrado vai dar 1. 2 ao quadrado deu 4. Vezes 5 terços. Dividido, 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Então, multiplicando aqui primeiro. É isso aqui, essa multiplicação aqui primeiro. Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 3, 12. Então, aqui ficou mais 5 sobre 12, certo? Dividido para 25 sobre 16. Como é uma divisão de fração, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou repetir a primeira fração, multiplicar, né? A operação ela muda, pelo inverso da segunda fração. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a propriedade do cancelamento, aquela simplificação cruzada. Olha, cruzou aí, olha, o 5 com o 25. Verifiquei que dá para dividir 25 e 5 por 5. Então, 5 dividido para 5 dá 1. 25 dividido para 5 dá 5, tá? Agora eu vou cruzar esses dois aqui. Esse com esse. Vou simplificar por 4, né? 16 dividido para 4 dá 4. E 12 dividido para 4 dá 3. Aí agora eu vou finalizar multiplicando o que sobrou, tá? 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Mais com mais deu mais. Resposta final, 4, 15 avos. Última questão para fechar a nossa aula de hoje. Qualquer coisa, se tiver dúvida aí, na hora que eu colocar aqui, vai lá rapidinho no celular e printa a tela, para depois vocês verem como é que fica, tá bom? Então vamos lá, letra C. Letra C, ela tá assim, pessoal. Menos 1/5 ao quadrado dividido para menos 1/3 ao cubo dividido para 3/5 ao quadrado. E aqui, olha, ao quadrado. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Calcular as potenciações. Quando der para aplicar a propriedade, a gente aplica. Temos uma divisão, não dá para aplicar porque, olha, as bases são diferentes, certo? Então não tem como fazer nada. Então vamos lá, Então, menos 1/5 ao quadrado vai ficar positivo, né? Porque o expoente ele é par. 1 ao quadrado dá 1. 5 ao quadrado dá 25. Como aqui é uma divisão de fração, o que eu vou fazer? Já posso trocar isso aqui, olha. Então aqui já pode virar vezes. E aqui eu vou ter que inverter isso aqui. Então já posso inverter direto, tá? Invertendo. Ficou menos, porque o expoente aqui é ímpar. 1 ao cubo vai dar 1. Por que ficou 1 embaixo? Porque eu já estou invertendo, porque eu troquei o sinal aqui. 3 ao cubo vai dar 27. Tá? Dividido. Não vou inverter aqui, porque eu vou utilizar a potência de potência, tá? 3/5. Potência de potência. Multiplico. 2 vezes 2, 4. Aí aqui, o que eu vou fazer? Multiplicar normalmente. Mais com menos dá menos. 1 vezes 27 dá 27. 25 vezes 1 vai dar 25. Como aqui eu tenho uma divisão de fração, aqui vai ficar vezes. Eu vou calcular isso aqui já invertendo a minha base, tá? 3 à quarta vai dar 81. 5 à quarta
vai dar 5 vezes 5, 25, 125, 625. Já inverti. 3 à quarta é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 5 à quarta vai ser 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, 125 vezes 5 dá 625. Pronto. Só que está invertida porque aqui virou vezes, tá? Então vamos lá. Menos com mais dá menos. Aí agora eu vou utilizar o cancelamento. Ó, primeira, cancelamento cruzado. Esse com esse, tá? 27 e 81 dá para dividir para 9, certo? 27 dividido para 9 dá 3. 81 dividido para 9 vai dar 9. Certo? Mas eu posso simplificar direto por 27, tá bom? Porque é o maior divisor comum que tem. 27 dividido para 27 dá 1. 27 dividido para 81 vai dar 3. Pronto, é o maior divisor comum entre 27 e 81, é o próprio 27, tá? Agora, esse com esse. 25 é divisor de 625. Então, 25 dividido para 25 dá 1. 625 dividido para 25 vai dar 2. Sobra 12. Abaixo 5, que vai dar 5. Dá 25 aqui, ó. Aí agora o que eu faço? Eu vou multiplicar o que sobrou agora, ó. 1 vezes 25 dá 25. 1 vezes 3 dá 3. Resposta final, menos 25 terços. Aí acabou aí, né? Então, gente, vocês vão fazer os exercícios agora da página 57, né? Do 30 ao 34, tá bom? Que aí a gente faz a correção aí depois, tá? O pessoal que tiver que entregar a correção na escola, entrega a correção na escola. O pessoal que tiver que fazer as atividades no caderno, faça no caderno. Então vamos lá. Pessoal do Centro Educacional Corumbá, vão fazer essas atividades na folhinha, que vai ser entregue, que está sendo entregue segunda-feira, né, dia 3 de agosto, e entregar na escola para correção. Pessoal do Futuro Lima, eu estou aproveitando esse vídeo, né, para poder dar aula para vocês também, porque é o mesmo conteúdo, é o mesmo livro, é o mesmo tudo, tá? Vocês vão fazer essas atividades no caderno e eu vou fazer a correção no grupo do WhatsApp, lá com vocês, que no final do bimestre eu vou fazer uma avaliação do caderno de vocês, tá bom? Então todos aí tenham ótimos estudos, espero que todos estejam aí se cuidando. O vídeo hoje ele ficou um pouquinho longo, mas infelizmente é o mal necessário, né? Eu procurei ser o mais simples possível, corri pra caramba aí pra poder ficar um vídeo bem curtinho, porque eu sei que muitos não têm paciência pra poder assistir, e tem muitos que nem assistem, né? Então, dá o joinha aí, né, no canal aí, sobre o conteúdo, né? Se quiser pegar e postar lá alguma dúvida lá, de alguma coisa que não entendeu, coloca lá que eu pego uns outros exemplos, reforço isso aí e posto lá no grupo lá de vocês lá. E para quem acompanha as aulas no Google Sala de Aula, também tira as dúvidas lá, entendeu? Então nós estamos iniciando nosso terceiro bimestre hoje, pessoal. Então vocês estão vendo que muita coisa que a gente estudou lá atrás, a gente está revendo e está jogando tudo numa questão só. Matemática é isso mesmo, tá? Pode estar meio complicado, que vocês não estejam entendendo. Procura assistir os outros vídeos, vai lá ver a propriedade do cancelamento que a gente já estudou, vai lá dar mais uma relembrada, né? Que a propriedade do cancelamento é justamente isso, essa simplificação cruzada
para facilitar a vida de vocês. Porque se não fosse isso, vocês teriam que multiplicar 27 vezes 625. 25 vezes 81. Então ia ficar um número muito extenso. Então a gente utiliza essa simplificação cruzada para facilitar a nossa vida. Tá bom? Então tenham todos aí um bom estudo. Vamos logo pedir a Deus para passar logo esse período de epidemia, né? Que já passou de pandemia. Já passamos de quarentena. A gente já está praticamente quase um ano letivo, estudando assim à distância, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? É só a gente se esforçar um pouquinho, né? E se unir que a gente vai chegar lá, tá bom? Tenham todos aí um bom estudo e até a nossa próxima aula, que essa semana ainda teremos aula de geometria. Valeu, um abraço!